Maravilha, graças a Deus. Meus irmãos, agora nós vamos entrar na palavra do Senhor. Vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor. Ontem eu vi uma mensagem muito abençoada e Deus tocou no meu coração sobre essa mensagem. Foi muita bênção no culto e eu senti aí uma comunhão com essa palavra tremenda. No livro de Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao 36. Lucas, capítulo 10, do 25 ao 36. O tema da mensagem hoje é aprendendo a ajudar e cuidar. Aprendendo a ajudar e cuidar. Porque tem muita gente que ajuda, mas não cuida. E tem muita ajuda de pessoa que cuida, mas não ajuda. Então, para estar tudo certo, principalmente na obra ministerial, principalmente em missões, nós temos que aprender a cuidar e ajudar. Ou ajudar e cuidar. Lucas capítulo 10, do 25 ao 36. Vamos lá, para ganhar um pouquinho de tempo, nós vamos ler aqui do versículo 30 em diante. Mas eu quero que depois vocês leiam com calma, do 25 ao 36. Versículo 30. E respondeu Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais despojaram, espancando-o, retiraram-se, deixando ele meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, que vendo passou de largo. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e vendo passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e viu-o. Movendo-se de íntima compaixão, aproximou-se, atou-lhe as suas feridas, deitando azeite e vinho, então, pondo-o sobre a sua cavadura, seu cavalo, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual desses 3 te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Irmãos, uma palavra muito boa, muito forte, e ela traz aqui no cenário 3 pessoas. Primeiro, o sacerdote, aquele que deveria cuidar do povo, o levita, aquele que cuidava da casa do Senhor, e um samaritano que não tinha nada a ver com nada disso. 3 tipos de pessoas. O sacerdote que cuidava, tinha obrigação de cuidar do povo, um levita que cuidava da casa do Senhor, e um samaritano que poderia fingir que nada daquilo era com ele. Mas a Bíblia diz que os 3 passaram pela mesma situação, pelo mesmo problema, pela mesma pessoa. Sendo que os 2 primeiros que passaram, o sacerdote, diz a palavra do Senhor que simplesmente ele passou de lado. Ou seja, fingiu que nada era com ele. O segundo que passou, o samaritano, também passou de largo, como nada fosse com ele. Mas o terceiro, que era o samaritano, a Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão. Pegou aquele rapaz que estava deitado, limpou as feridas dele, passou azeite, limpou com vinho e colocou sobre o seu cavalo. E levando-o até uma hospedagem, passou a noite com ele ali, cuidando das feridas dele. E em seguida, no outro dia, chamou o responsável pela hospedagem e disse para ele: olha, cuide dele, e o que ele precisar e gastar, eu retornando, eu pagarei. E Jesus, num versículo aqui de número 36,
Jesus ele faz uma pergunta para o doutor da lei aqui, a qual ele estava relatando essa história. Diz assim: qual desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos bandidos ou dos assaltantes? Você vê que situação, que palavra forte Jesus ele manda ali para aquele homem, que responde assim: ele disse o que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: vai e faz da mesma maneira. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. O que adianta, como eu vi isso ontem, marcou meu coração, a gente fazer grandes evangelismo aí, ganhar a alma, a pessoa ir para a igreja e não ser cuidada. O que adianta fazer aí grandes trabalhos sociais, colocar num lugar e não ajudar essa pessoa. Às vezes fazemos um trabalho, simplesmente um trabalho mascarado, um trabalho que aparentemente é um trabalho bonito, mas no fundo, ninguém cuida de ninguém. Graças a Deus hoje eu tenho parceiros comprometidos, igrejas comprometidas, mas eu já passei momentos já com algumas pessoas, infelizmente, que faziam trabalho social, projetos sociais, tiravam da rua aí 10, 15 pessoas uma noite, levavam para a missão e sumiam, desapareciam, largavam lá. E a Bíblia diz que aqui a preocupação desse samaritano era em pagar a despesa. Porque tem um hino que diz: irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Uma alma tem valor. Irmão, nós não podemos fazer a obra somente de garganta, somente de falar. Muitas vezes nós precisamos colocar a mão no nosso bolso e dar para alguém, ajudar alguém, tirar alguém da situação difícil que está. Às vezes nós vemos muitas vezes aí, as pessoas choram, as pessoas abraçam e vão embora e a pessoa fica na rua. Muitas vezes nós passamos por situação que nós vemos nas igrejas por aí afora, as pessoas oram, expulsam, e depois que expulsou o demônio, a pessoa volta a beber, usar droga, que não tem para onde ir, não tem o que fazer. Ninguém acolhe, ninguém faz nada, ninguém quer saber onde que a pessoa mora. Parece que muitas vezes as pessoas são marionetes. Muitas vezes parece que as pessoas querem fazer um show simplesmente. Mas aqui nós vemos um grande exemplo de cuidar e de estar zelando pela pessoa. Aqui esse samaritano, ele cuida dessa pessoa, ele abraça essa pessoa, ele acolhe essa pessoa e ele se responsabiliza por essa pessoa. Irmãos, estamos precisando de pessoas que se responsabilizam pelo próximo. Estamos precisando de pessoas que se incomodem com tudo que está acontecendo no nosso mundo e no nosso país. Hoje parece que as pessoas só têm olhos para a política, só têm olhos para coisas que muitas vezes não tem nada a ver com salvação. Às vezes estamos que nesse sacerdote, nós estamos levando o povo até Deus, mas muitas vezes nós mesmos não sabemos se vamos até Deus. Ou se não, que nem os levitas, cuidam da casa de Deus, mas não conseguem cuidar do próximo. Sabem cuidar do lado material, sabem cuidar do lado ali estrutural, mas não cuidam da parte física de ninguém. Não estão nem aí. O negócio dos levitas, às vezes, é passar um pano de chão na igreja, às vezes é um negócio do sacerdote, é dar um sermão na igreja, mas quando vê alguém precisando, passa de largo. Nessa noite eu quero dizer para você, irmãos, minha irmã, você que está aí, nós precisamos levantar pessoas que se importam com a dor do próximo, pessoas que olham e sentem a dor do próximo. É tão bom a gente estar bem, é tão bom a gente dormir bem, é tão bom a gente se alimentar bem, mas tem gente que só pensa nele e na família dele, só pensa nos dele. Se os dele estiver bom, o resto
é resto. É o samaritano, ele olhou para aquela situação, ele vinha de viagem, ele não vinha saindo de um culto, ele não vinha saindo da igreja, ele vinha de viagem, passando pela cidade, e quando ele vê aquela situação, a Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão. E esse íntima compaixão dele produz ali para mim, para você, alguns exemplos de ajudar o próximo. Qual o primeiro exemplo? Primeiro, versículo 34. Prestar socorro para as pessoas. Irmão, você como obreiro, minha irmã, você como obreira, faz quanto tempo que você não presta socorro para ninguém? Qual que foi o último socorro que você prestou para alguma pessoa? Eu estou falando individualmente, porque essa palavra é individual. Essa palavra não é para o grupo da igreja. Essa palavra é para o sacerdote, é para o levita e é para o samaritano. Não adianta a gente querer envolver uma igreja toda numa coisa que é só para mim e para você. Esse samaritano ele me ensina para mim e para você nessa noite que nós devemos fazer os primeiros socorros. Você deve ganhar essa pessoa para Jesus. Você deve trazer essa pessoa para a igreja. Você deve fazer ali o primeiro contato com essa pessoa. Você deve abraçar essa causa. Você deve curar essa ferida. Você deve passar ali um bálsamo, um óleo, um azeite na ferida dessa pessoa. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero deixar para você uma pergunta nessa noite. Quanto tempo faz que você não faz um primeiro socorro numa alma, numa pessoa que está necessitada, que está carente de um abraço, carente de alguém do lado? O segundo ponto que nós aprendemos com esse exemplo do samaritano está no versículo 31. Não. Versículo número 34. Levou para uma estalagem. Irmãos, quantas pessoas passam na sua frente por dia? Quantas vezes você passa por dia na frente de alguém, do seu vizinho, da sua vizinha? E você tem levado essas pessoas para a igreja? Tem seguido aí os primeiros socorros? Tem sido referência para essas pessoas estarem congregando? Como tem sido a nossa atitude de adoradores a Deus? Como que nós temos participado dessa situação? E o terceiro, para finalizar, versículo 35 diz assim. 35 diz assim: mas o que gastarem com ele, eu te pagarei quando voltar. Terceiro, pagou a conta. Pagou a conta. Irmãos, esse samaritano, ele deu o primeiro socorro, ele levou essa pessoa para um lugar seguro e ele pagou a conta. Ele pagou. Ele pagou a conta de uma pessoa que não tinha nada a ver com ele. Aí eu pergunto para você, meu irmão, pergunto para você, minha irmã, o que você e eu nós temos feito pelo próximo? Nós temos deixado-nos se desgastar pela obra do Senhor? Nós temos abençoado as pessoas ao nosso redor? Como tem sido a nossa acolhida com essas pessoas que precisam? Ou a gente tem falado que o problema é dele, como o sacerdote falou, e como também o levita fez? Que nessa noite, meu irmão, nós venhamos agora, em nome de Jesus, irmão, estar se preocupando com as pessoas que estão aí fora. E o quarto, para finalizar, diz assim: quando voltar, esse samaritano, ele voltou. Não é só ganhar a alma, é cuidar, é zelar, é ver como que ela está. A Bíblia diz que o samaritano, ele voltou. Meu irmão, que Deus nessa noite abençoe a minha vida, a sua vida, em nome de Jesus, e o nome do Senhor seja glorificado. Receba essa palavra, medite depois nesses capítulos aí que eu passei para os irmãos, Lucas capítulo 10, dos 25 ao 36, em nome de Jesus. Eu agradeço a cada um de vocês que estiveram aí. Se vocês quiserem ajudar
a nossa programação, ligue 11 9 7126 7548.